Paz do Senhor, meus irmãos, os jovens da geração jovem, a todos que nos acompanham nesta aula. Agradeço a Deus por mais essa oportunidade que temos de ministrar aqui a Tua Palavra, né? Ensinar a Tua Palavra. Irmãos, hoje nós vamos falar a nossa revista, como já foi dito, que fala sobre tempo, bens e talentos. Diz aqui, sendo mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado. E hoje a lição de número 7, que vai falar da mordomia dos dízimos e ofertas, né? Um tema que aí, entre os irmãos, às vezes causa alguma discussão, né? Alguns pensam de um jeito, outros pensam de outro. Falam que isso era para o Velho Testamento, que para o Novo não existe. Então hoje nós vamos tentar, diante da lição, tirar algumas dúvidas aí dos irmãos e esclarecer o que Deus colocou no nosso coração, que Deus revelou para a gente, referente a esta lição. Como ser mordomo dos dízimos e ofertas. Na verdade, a mordomia aqui dos dízimos e ofertas já vai dizer que nós somos mordomos. Então, nós estamos cuidando de algo da parte de Deus, né? Os dízimos não são nossos. A oferta que nós damos também não é nossa, é de Deus. Tudo é de Deus, na verdade. E até aquilo que nos sobra, não é isso? Então, a gente dá o dízimo, sobra 90% para nós, né? Mas os 90% que nós temos também não é nosso, é de Deus. Até porque nesta vida aqui, ninguém vai morrer e vai levar nada para a eternidade. Tudo vai ficar aqui. Até a gente tem algumas outras nações, vamos citar aqui, por exemplo, o Japão, não digo todos, mas tem enterros, velórios, que os seus parentes vão colocar ali, às vezes, no caixão, e outras nações vão colocar alguns bens ali dentro, como se o defunto fosse levar aqueles bens para a eternidade. Mas depois de 4, 5, 10 anos, se abrir o caixão, vai ter uma ossada ali, que é o que vai sobrar, porque a carne vai virar pó, vai voltar à terra, e a gente vai verificar ali que os bens continuam ali. Então ninguém leva nada deste mundo, não é isso? E aqui, começando a lição, nós vamos para o texto áureo, que está lá em Malaquias 3:10, que diz assim, um texto muito conhecido pelos irmãos: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois de você fazer isso, Deus está dizendo, e depois fazei prova de mim. Então aqui já começa, né, irmãos? Não adianta a gente querer que Deus abençoe. A gente quer primeiro que Deus abençoe. E aí quando Deus me der um serviço que eu ganhe 5 mil por mês, 10 mil, aí eu vou começar a dizimar. Não, é o contrário. Está dizendo assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Ponto. Né? É um vírgula aqui, mas é uma situação. Aí depois Deus diz assim, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não vos derramar sobre vós uma bênção tal, é bênção tal, não é qualquer bênção que Deus vai derramar se você for dizimista e ofertante na casa dele, mas é por amor, por gratidão, né? E a gente vai falar muito sobre isso. E aí ele diz assim, que dela vos advém a maior abastança. É abastança, Deus vai dar, é muito, não é pouco que Deus abençoa, não. Verdade prática que diz aqui, a entrega do dízimo e das ofertas é uma bênção e um privilégio para quem é grato e fiel a Deus. Então isso daqui, irmãos, quando a gente dizima e oferta, é um motivo de gratidão, né? E quando a gente vai falar de dízimo, aqui a gente fala sobre dízimo, porque a Bíblia, Deus, ele pediu o dízimo, mas ele pediu um dízimo como mínimo. Na verdade, para nós não nos apegarmos aos recursos financeiros, ao dinheiro, não é isso? Então, Deus pediu um mínimo, mas nada impede do irmão dar, eu quero dar 12%, eu quero dar 15%, eu quero dar 20%, eu tenho amor à obra,
eu quero ver o reino do Senhor crescer, não é isso? E isso independe também de situação econômica. Pode ser um irmão que ganhe, como a gente vai ver na Bíblia, quando Jesus estava ali perto do gasofilaço e aquela viúva veio com 2 moedas, e os fariseus ali, os escribas, eles davam as suas ofertas, colocavam muitas moedas, né? Mas Jesus perguntou, quem foi o que mais, né, ofertou aqui? E os discípulos ficaram meio assim. E Jesus disse, quem mais ofertou foi a viúva que deu as suas únicas 2 moedas. Por quê? Porque ela deu tudo. Então, se aqueles outros tivessem que dar tudo, seriam muitas moedas, né? Então, não é por quantidade. Então, tem irmão que ganha um salário mínimo, mas ele é ofertante fiel na casa do Senhor. Ele dizime e oferta, não é isso? Já tem irmãos que ganham muito, pode ganhar muito, e ele de repente só ser um dizimista, não é isso? De repente, a oferta dele são ofertas pequenas em vista do que ele ganha. Então, Deus também fala sobre isso, né? Da gente dar conforme aquilo que eu ganho. Então, um irmão que ganha um salário mínimo, ele vai dizimar, que é o 10%, e às vezes as ofertas dele serão pequenas, mas não é pequenas, valores menores, né? Mas é porque o ganho dele é pouco. E aí você tem um irmão lá que ganha 10 mil reais, ele dá o dízimo. Mas se a oferta dele foi igual à oferta daquele que ganha 1.000, o mesmo valor, então a oferta dele não está condizendo com aquilo que ele ganha. Amém? Aqui nós vamos falar, irmão, eu quero ler aqui a leitura bíblica em classe, que está em Malaquias 3, 7, do 7 ao 12, né? Diz assim, desde os dias de vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos e não guardaste. Tornar vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos, mas vós dizei, em que havemos de tornar? Aí diz assim, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Trazei todos os dízimos da casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha maior abastança. Deus está dizendo assim, faça a prova de mim. Eu uma vez ouvi de um pastor, ele disse assim, eu passando uma situação, uma dificuldade financeira, com os meus compromissos, o pastor me disse, você é dizimista fiel? Eu disse a ele, sou, pastor. Ele disse, faça a prova com Deus, mas não coloque Deus na parede, porque quem somos nós para colocarmos Deus na parede? Deus é Deus. Ele disse, mas expõe para Deus a tua situação, os teus compromissos. E eu disse na época, eu querendo ir embora de São José, porque a situação não estava fácil, isso em 2015. E ele disse, foi Deus que te trouxe para cá? Eu digo, foi. Ele fala, então faça a prova com Deus, diga para Deus. E eu orando a Deus, a situação se resolveu, Deus abençoou, abriu as portas, abriu as janelas do céu, e tudo foi bem, foi uma bênção, né? E aí diz assim, e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vide do campo, não vos seja estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então a gente tem que entender que isso daqui vem sobre nós, quando nós passamos a ser dizimista e ofertantes na casa do Senhor, mas por gratidão e não por necessidade. Mas eu quero ler com os irmãos, lá em Malaquias mesmo, capítulo 3, que a gente às vezes sempre vai mais nesse versículo, né? Principalmente ali o Malaquias 3:10. Mas eu quero ler com os irmãos aqui Malaquias 3, o verso de número 5 a seguir. Diz assim, e chegar-me-ei a vós para juízos e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, e contra os adultos, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o jornaleiro e pervertem o direito da viúva, do órfão e do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. E o 6, que é o principal.
Aí Deus diz assim, porque eu, o Senhor, não mudo. Ele está dizendo, porque eu não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Então, irmãos, por nós seríamos consumidos, seríamos fulminados, vamos dizer assim. Mas porque Deus não muda, porque Ele é benigno, porque Ele é aquele que abençoa, que tem amor por nós, não é isso? Que dá o teu filho por amor a nós, é por causa dele que nós não somos consumidos, é pela sua misericórdia. Então, quando nós olhamos para esse texto, verso 6, nós entendemos o quê? Devido a isso, eu preciso ser grato a Deus, eu preciso fazer algo para a obra de Deus. E uma das coisas que nós podemos fazer é sermos dizimistas e ofertantes na casa do Senhor, para que haja mantimento na casa do Senhor, para que haja missionários indo para o campo, ganhar almas para o Senhor, não é isso? Então, a obra, ela funciona desta forma, ir avante, fazer discípulo, não é isso? Pregar o evangelho até os confins da terra. Este evangelho que nos alcançou um dia, que irmãos lá atrás foram usados para patrocinar a obra, dizimando e ofertando, nos alcançou desta forma. Nós precisamos, no mínimo, irmão, fazer o que eles fizeram lá atrás, não é isso? Então eu queria deixar esse texto aqui, Malaquias, começando aí do verso 6, que a gente começa do verso 7, parece que... Então vamos lá, irmãos. Na introdução aqui, diz assim, que nesta lição estudaremos sobre os dízimos e ofertas na obra de Deus. Veremos que, de um lado, os dízimos e ofertas pertencem a Deus e devem ser-lhes entregues com amor, alegria e fidelidade. Por outro, a liderança eclesiástica deve aplicar os recursos de forma correta, fiel e transparente. Assim, a mordomia desses recursos deve ser executada com base nos princípios da Bíblia Sagrada. E aqui eu posso dizer, com toda certeza, é de conhecimento dos irmãos o que eu vou falar aqui, até porque foi feito, eu não vou me recordar quanto tempo, mas eu creio que aí uns 5 anos atrás, um culto de ação de graças no Centro da Juventude, até eu moro aqui próximo, aqui na Avenida Bacabal, se os irmãos se recordarem, um culto de ação de graças, porque quando o nosso pastor Emanuel Barbosa Martins assumiu, o nosso pastor Emanuel, existia uma dívida da igreja, não é isso? Uma dívida de um valor considerável. Não sei se o que eu vou falar aqui é exato, mas era uma dívida em torno de 2,5 milhões de reais. E essa dívida foi paga num tempo de aproximadamente, eu cheguei aqui em São José em 2012, janeiro. O pastor Emanuel chegou em outubro de 2011. Então aí num período de 4 anos, mais ou menos. Eu não vou me lembrar se esse culto foi feito em 2015, mas mais ou menos. Foi pago esta dívida. E a gente sabe muito bem que o nosso país vem de uma crise desde 2008, não é isso? Teve uma crise americana, e houve essa crise, e houve a dívida de pastores anteriores que passaram, não é isso? E o pastor assumiu essa dívida e pagou uma dívida de mais ou menos 2,5 milhões. Talvez seja um pouco mais, um pouco menos. E a gente sabe que foi pago, havia a dívida do terreno daqui do centro, está pago o terreno. Compramos um terreno novo, que os irmãos muito bem sabem, a igreja deu 500 mil reais de entrada, pagou parcelas de 100, 108 mil reais. Lembra que o valor aproximado era de 2 milhões e 400? Esse terreno está pago. Se nós somarmos aí mais ou menos num período de 2012 para 2020, ainda não deu 8 anos. Né? 2011 para 2020, vai fazer 9 anos que o nosso pastor está aqui, em outubro. Em 9 anos pagou uma dívida aproximadamente, levantou recursos de 5 milhões de reais. 5 milhões de reais dá praticamente aí, vamos colocar uma média aí de 500 mil reais por ano, a igreja levantou, né? Pagou o terreno que tinha e comprou um outro e já pagou também. Vai começar a construção. Então a gente vê que as mãos do Senhor estão estendidas sobre a nossa igreja, sobre a vida do nosso pastor presidente,
sobre a diretoria, tesouraria, administração, não é isso? Então, o dinheiro do Senhor bem administrado, pode ter certeza, e isso eu glorifico a Deus, que nós estamos no ministério onde o nosso pastor, os tesoureiros, toda a administração, diretoria da nossa igreja, fazem um bom uso dos recursos, não é isso? E depois nós vamos citar, com a ajuda, né, dos nossos pastores, que trabalham 24 horas na obra de Deus, os trabalhos missionários, lar cristão e muitas outras ajudas que talvez eu não vou lembrar citar aqui, mas não é o caso agora, né? Isso, mas a nossa igreja, nós podemos verificar que ela é bem administrada. Ela é muito bem administrada e principalmente os recursos da nossa igreja. Então aqui, irmãos, vamos entrar no tópico 1, as fontes de recurso da igreja. Então, as fontes de recurso da igreja, irmão, elas são através dos dízimos e oferta dos irmãos. Até alguns irmãos vão dizer assim, eu vou falar particular, eu sou da opinião, Paulo vai dizer isso, que não foi para pesado, principalmente para a igreja de Corinto, não é isso? Paulo também trabalhava, mas se nós fôssemos pensar numa linha que os nossos pastores, os missionários, aqueles que estão com a mão no arado, precisava trabalhar 24 horas por dia na obra. Porque quando eu tenho um problema, se eu tiver um problema na minha casa, na minha família, pode ser 2, 3, 4 da manhã, eu vou ligar para o meu pastor, estou passando a dificuldade. E o pastor, aquele pastor que trabalha fora, que acorda às 6 da manhã, tem que estar na empresa 7, 8 horas, ele vem na minha casa, ele vem acudir, né? O horário que você chama, ele vem. Né? E você lá, às vezes, você dorme o horário a noite toda, mas o pastor está atendendo as ovelhas, não é isso? Não tem horário para ele atender. Então eu sou da opinião, mas hoje em dia nós temos muitos pastores que trabalham, tem o seu trabalho secular, não é isso? E ainda fazem a obra do Senhor por amor, né? Então é justo que esses nossos pastores, eles tenham ajuda da parte da igreja. E glória a Deus por isso, porque a igreja que ajuda, a igreja que dá, Jesus disse, melhor é dar do que receber, não é? Então é melhor que a gente dê, né? É melhor que, se nós dermos, pode ter certeza que Deus vai abençoar muito mais. E aí aqui diz, da onde que vem? Aí diz assim, a igreja local tem como fonte legítima de recursos os dízimos e ofertas. Sem eles, muitos trabalhos ficariam inviabilizados. Irmão. Então, o fundamento para essa legitimidade está no Antigo Testamento. Aí tem alguns versículos aqui que cita, no Novo Testamento cita, né? Eu já citei aqui Marcos 12, 41 e 44, que é a viúva que deu as 2 moedas, foi a que mais deu naquela situação, não é isso? E eu penso que para você ter a maior oferta, o maior dízimo, é só se você der tudo, né? Se alguém der tudo que tem, não tem como você dar a mais. Você pode dar igual, que é tudo, mas a mais você não pode dar. Mas não é o caso aqui, a gente não está falando nem de tudo, irmão. Nós estamos falando de dízimo 10% e das ofertas. E aqui eu cito, Paulo ele pediu ajuda para as igrejas, né? E a gente vai ver lá em Filipenses, vamos ver rapidinho aqui, irmãos. Filipenses 4, do 10 ao 19. Filipenses 4, do 10 ao 19. Que eu tinha um pastor, continua sendo meu pastor também, pastoreou minha casa, minha vida. E ele dizia assim, a obra vive da promessa dos ricos e da oferta dos pobres, né? Dos dízimos e oferta dos pobres. Filipenses 4, 10 ao 19 diz assim, ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas. Estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis que também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia,
Nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procure o fruto que aumente a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou. Depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, Deus é rico, Deus é dono de tudo, dono do ouro e da prata, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Jesus Cristo. Aquele que é dizimista, fiel, ofertante, irmãos, que tem alegria, prazer em contribuir na obra do Senhor, Deus, está dizendo aqui, Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades, irmão. Fica tranquilo. Em Cristo Jesus. Enquanto você estiver em Cristo Jesus, sendo fiel, buscando a ser fiel a Deus, porque a Bíblia vai dizer que Deus é fiel diante da nossa infidelidade, mas nós buscamos a ser fiel, não é isso? Buscamos a ser santos. Então, se você busca ser fiel, você pode ficar tranquilo, irmão. Repousa no Senhor, que Ele vai continuar suprindo todas as vossas necessidades. Aqui é a igreja de Filipos, a igreja considerada uma igreja, irmãos, mais simples, mais humilde, não é isso? Com menos recurso financeiro. Mas nós vamos ver lá em 2 Coríntios 11:9, porque Paulo também pede recurso. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 8 e 9. Diz assim: outras igrejas, 2 Coríntios 11, capítulo 11, verso 8 e 9. Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário, e quando estava presente convosco, e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Paulo dizendo, a igreja de Corinto, uma igreja que era rica financeiramente. Porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei de vos ser pesado, e ainda me guardarei. Então Paulo está dizendo, eu não vou ser pesado para vocês. Por quê, irmãos? Porque o dízimo e oferta tem que ser por amor à obra. Tem que ser porque o evangelho um dia te alcançou e para ele chegar até você, houve, irmãos, dizimista e ofertante patrocinando esta obra, e o evangelho chegou até você. E agora é a vez de nós fazermos a nossa parte para que o evangelho chegue a outros necessitados como nós éramos um dia, não é isso? Então, Corinto, igreja rica. Filipos, uma igreja pobre, vamos dizer assim, financeiramente. Mas, na verdade, Filipos era mais rico que Corinto. Porque Filipos era uma igreja espiritual, que entendia o valor de um missionário, de um pastor, não é isso? Levar adiante, ensinar o evangelho. E esses aqui de Filipos aprenderam muito bem. Que nós venhamos aprender como a igreja de Filipos nessa situação e não como a igreja de Corinto. Não? Que nós não venhamos nos apegar ao dinheiro, aos recursos financeiros. Aí aqui vamos entrar, irmão, no tópico 2 aqui Aqui diz assim, o cuidado com recursos externos. Com base na Bíblia, os recursos financeiros da igreja evangélica jamais devem ser provenientes de governos, ou de órgãos públicos, ou de organismo financeiro. Nossa missão é divina. Que Deus guarde a igreja de envolvimento com práticas ilícitas e abomináveis aos olhos do Senhor. A gente acompanha muito aí as mídias, não é isso? As emissoras de TV, as mídias em geral. Então a gente vê nos últimos tempos, né? Até um pouco antes, mas ainda continua, a gente vê situações, adiante dessa pandemia que está aí, situações de corrupção, não é isso? Então, situações de corrupção dentro da nossa política, continua. E a gente não podemos fazer a obra do Senhor dependendo desses recursos. Então, nós precisamos fazer a obra do Senhor através dos recursos que Deus tem abençoado os seus fiéis, não é isso? Os seus dizimistas e ofertantes. É através desses recursos. Jamais devemos aceitar algum dinheiro ilícito dentro da igreja, irmãos. No tópico 3, e aqui eu até marquei no 2, irmãos,
O Lucas 10, 7, vamos ler rapidamente, quero ler todos os versículos com o irmão se possível. Lucas, capítulo 10, verso 7, que diz assim: E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois é digno o obreiro do seu salário, não andeis de casa em casa. O obreiro, ele é digno do seu salário, pode ter certeza disso. E se de repente a gente, mas eu acho que tem algum obreiro, vamos dizer que tem o seu salário, dorme até tarde, não quer saber de fazer a obra, deixe que Deus, ele vai fazer o mover. Deus é aquele que coloca, é aquele que tira. Deus tem o poder sobre a tua igreja, a igreja de Cristo. E se a igreja de Cristo, ele sabe cuidar muito bem. Às vezes há alguns questionamentos, mas eu não dou o dízimo, não dou oferta por causa disso ou daquilo. Irmão, faça a sua parte para você ser um abençoado por Deus. Fazendo a sua parte, pode ter certeza que Deus, ele faz a parte dele e cuida da igreja da melhor forma possível, não é isso? Mas que é digno o obreiro do teu salário, quando ele está dizendo aqui o obreiro, aquele que faz a obra, que põe a mão no arado. Esse é digno, esse nós precisamos sim, de qualquer forma, ajudar na obra, dizimar e ofertar. Pode ter certeza que esse Deus vai abençoar, vai chegar o recurso até a família dele, para viver uma vida digna, como está dizendo o versículo, não é isso? Então, aqui encerro essa parte aqui do 2. No 3, diz assim: outras ofertas e recursos. Se a igreja local tiver um centro social de amparo, como por exemplo, a nossa igreja apoia o Lar Cristão, e esses dias até foi citado o pastor Nelson Teixeira, não é isso? Alguns recursos para Semadege também. Então ajuda o Lar Cristão, ajuda a Semadege, né? Semadege, trabalho missionário, ajuda os missionários no campo. Foi citado ali o pastor, se eu não me engano, o pastor Pedrito, né, no Paraguai, que estava enfermo e agora, graças a Deus, em nome de Jesus, foi curado. Então diz aqui: se a igreja local tiver um centro social de amparo às pessoas vulneráveis, não há impedimento para que o poder público envie recursos para tal ação social. Isso está dentro da lei, né? Então nós trabalhamos dentro da lei. Entretanto, é necessário cumprir algumas prescrições legais para que não haja possibilidade de qualquer aparência do mal. Outro sim, a igreja jamais deve lançar mão de bingos, rifas e outros jogos de azar para aumentar suas receitas. Isso é pecado e desagrada a Deus. Então, irmão, a lei nos dá a condição de receber alguns recursos, não é isso? Para algumas afinidades, como o Lar Cristão, como, né? E outras situações, poderia ser um asilo, né? Aí, um asilo para idosos, né? Então, nós podemos receber, mas dentro da lei, né? Isso tudo às claras, não pode ser nada às escondidas, né? E quando a gente fala de bingo, rifa, essas coisas, não pode ser nada que, vamos dizer assim, prejudique o outro irmão. Então, quando a gente fala de jogo de azar, por exemplo, é um que vai ganhar, o restante perde, não é isso? O restante perde. Um jogo aí da Mega Sena, Loto, esses jogos que tem, um vai perder, um vai ganhar e o restante vai perder. E às vezes tem pessoas que no mundo colocam às vezes um salário inteiro para jogar e perde tudo, não tem dinheiro para pagar aluguel, água, luz, pouco comida dentro de casa, e um só ganhou. Então isso daí é jogo de azar. Mas tudo que é feito na igreja, como uma ação voluntária, já houve na nossa igreja irmãos que doaram carros, doaram bicicleta, relógio, não é isso? Para a construção do templo. Mas tudo que for para a honra e a glória do Senhor. Então, quando eu participo disso, eu não posso participar pensando assim: eu preciso ganhar o carro. Se eu não ganhar, não. Eu primeiro tenho que ter meu coração e dizer: eu vou comprar, mas é para ajudar na construção do templo. O recurso vai para a construção. Se eu ganhar, amém. Mas se eu não ganhar, amém também, irmãos. Tanto que já teve irmãos que ganharam na nossa igreja, em algumas situações dessas, e doou novamente para a igreja, não desfrutou do bem. Doou novamente para que fosse feita uma nova campanha para levantar mais recursos. Então, tudo que você fizer para o crescimento do reino do Senhor, você pode fazer, irmãos. Você não pode fazer para que o nome do Senhor não seja glorificado. Eu quero ler aqui com os irmãos Colossenses, capítulo 3, o verso de número 17.
Colossenses 3,17 diz assim: E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, tudo que você fizer, irmão, por palavras ou por obras, faça para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Amém? Vamos entrar aqui agora, irmãos, no tópico 2, que é a base bíblica para os dízimos e ofertas. No 1 aqui diz assim: os dízimos do Antigo Testamento. Muitos acusam de legalismos que observam a disciplina do dízimo e das ofertas. Entretanto, veremos que a origem do dízimo é anterior à lei, né, irmãos? Porque Abraão, quando deu o dízimo a Melquisedeque, isso era antes da lei. A lei só veio em Moisés, né? Com Moisés. E que o legitima é o sentimento de gratidão do fiel ao seu Criador. Então aqui era a gratidão da parte de Moisés para com Deus, de Abraão para com Deus. Ele se sentiu, eu preciso ser grato a Deus. Como nós precisamos ser gratos a Deus, porque não era para nós estarmos aqui. Então nós precisamos ser gratos, e também nos nossos dízimos e ofertas. A origem do dízimo, de acordo com a Bíblia, a entrega do dízimo, em hebreu aqui, maser, 10ª parte, teve origem no sentimento sincero do patriarca Abraão. Como gratidão a favor de Deus, ele deu o dízimo de tudo ao sacerdote Melquisedeque. Está lá em Gênesis 14 ao 20. Assim é patente que, para além do valor material do dízimo, o gesto de generosidade é significativo. Então não adianta só eu ir lá e dizimar, ofertar por necessidade, não, Deus precisa fazer e tal, não. Faça por amor, irmãos, primeiro lugar. E aí diz assim: quando o dízimo tornou-se lei, a gratidão, que é subjetiva, estava no espírito da lei. O povo de Israel devia ser grato ao Criador. Não é isso? Então a gente precisa ser grato. Eu coloquei aqui, irmãos, o Gênesis, né? A gente já leu, dízimo antes da lei. Lá em 1 Timóteo 6,10 vai dizer assim, irmãos, que o amor do dinheiro é o princípio de todos os males, irmão, de todos os males. Não é de alguns males, é de todos. O amor do dinheiro é o princípio de todos os males. Então, irmãos, ter dinheiro é bom, trabalhar, ganhar bem, querer sonhar, querer viver uma vida boa, não é isso? Não é pecado ter bens materiais, não é pecado. Mas que o nosso coração esteja em primeiro lugar na obra do Senhor, no crescimento do reino, não é isso? Então, às vezes a gente vai dizer, mas, nossa, como? O irmão chegou ontem na igreja, Deus já abriu a porta, já deu um negócio para ele já está ganhando. É o amor. Ele está com amor à obra, ele é grato a Deus, ele quer fazer alguma coisa, Deus começa a abrir as portas para ele. E às vezes nós estamos lá 20, 30 anos e estamos lá, Deus não está deixando faltar o pãozinho na mesa, não é isso? Mas nós estamos lá. Então o que a gente precisa é isso, ter amor à obra de Deus. Vamos passar para o próximo aqui, irmãos, tópico 2, o dízimo no Novo Testamento. A Bíblia mostra que os fariseus eram rigorosos quanto à entrega dos dízimos. Esse entendimento está presente nas palavras de Jesus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Entretanto, ao mesmo tempo, ele declarou: desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Aqui o Senhor denuncia o legalismo, a hipocrisia dos fariseus e a entrega do dízimo. Vejamos 2 propósitos do dízimo hoje. O dízimo é necessário para manter o ministério em tempo integral. Era o que eu estava dizendo aqui. Os pastores estão aí 24 horas à disposição. No Antigo Testamento, o dízimo deveria ser a manutenção, o dízimo servia para a manutenção dos sacerdotes levitas, né? Está lá em Neemias 10, 37 e 18, 21. O princípio do sustento do ministério integral permanece no Novo Testamento, não mudou. 1 Timóteo 5, 17 e 18, vamos ler esse texto que eu anotei aqui. 1 Timóteo, capítulo 5, primeira epístola de Timóteo, capítulo 5, verso 18. Porque diz a Escritura: não ligarás a boca do boi ao boi que debulha,
E digno é o obreiro do seu salário. O obreiro é digno do seu salário, para viver uma vida digna, dar uma vida digna à tua família, não é isso? Então, às vezes a gente vê, o obreiro trocou de carro, é digno, irmãos, que ele troque, ande com um carro bom, né? Não ande com um carro quebrando, toda hora está quebrando, não chega, não consegue chegar nos cultos, a dificuldade, não. Ele cuida das ovelhas do Senhor e Deus abençoa o teu povo para que o povo dizime a oferta e abençoe o obreiro da casa do Senhor. Aí aqui, irmãos, vamos lá, já vamos pular para o tópico 3, que a lição já está avançada. As ofertas nas Escrituras. A igreja no Novo Testamento se expandiu e se multiplicou. Tem vários versículos aqui, Atos 9:31, 16:5 e 16:5, 1 Coríntios 16:19, tem vários. Aí diz assim: para ajudar os irmãos necessitados, bem como expandir a obra missionária, a Igreja Apostólica usou o expediente das ofertas, né? Então, 2 Coríntios 9, do 10 ao 15, 2 Coríntios, vamos lá, 9, do 10 ao 15, diz assim: ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para comer também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também redunda em muitas graças que se dão a Deus, visto como na prova desta administração glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos. Deixa eu ver se é isso mesmo. 2 Coríntios, era só o 10 e 11, irmãos. Para que em tudo, no 11, enriqueçais para a vossa beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Mas ele diz aqui, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para comer também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. 2 Coríntios 9, 10 e 11. Então você que dá a semente, aquele que semeia, que abençoa a obra, você pode ter certeza que também se multiplicará a vossa sementeira. Você será abençoado, como já é abençoado, mas será mais abençoado. Quem é mais beneficiado com os dízimos e ofertas somos nós mesmos, que dizimamos e ofertamos na obra do Senhor. Vamos começar aqui agora o tópico 3, mordomia dos dízimos e das ofertas na igreja local. Como deve ser a entrega dos dízimos e ofertas na igreja local? Com gratidão a Deus. Deus é o dono de tudo, como eu disse no início. Ele é dono do ouro e da prata. Ninguém vai levar nada desse mundo. Ele é dono de tudo. Da terra e de seus habitantes. Salmo 24:1. Somos propriedade dele, irmãos. Só temos saúde porque ele permite. Só trabalhamos porque ele nos concede força. Estamos de pé porque ele cuida de nós. A gratidão a Deus é a virtude primeira na entrega dos dízimos e das ofertas, irmãos. No 2 aqui, eu até coloquei aqui, irmãos, dê 10% sobre tudo que chegar na sua mão. Tudo. O pastor citou já algumas vezes no púlpito que havia um irmão que necessitado quando ele era jovem, adolescente. E esse irmão tinha problema de saúde, morava na roça. E certa vez o pai dele, os irmãos iam lá, ajudavam, levavam a cesta básica. E ele, da cesta básica, ele separava 10% da cesta. Então, sei lá, vamos colocar aqui. Recebia 10 quilos de arroz, um exemplo. Tirava 1 quilo e falava, não, esse é o dízimo. E doava, não é isso? E dava para a obra, dava para outro irmão necessitado, dava na igreja. Por quê? Porque ele recebeu
Então ele dava, até porque lá no princípio não tinha dinheiro. No Velho Testamento era o quê? Era bens, era animais, era plantação, não é isso? Levava as plantações, os animais, né? Hoje a gente tem recurso, moeda, não é isso? Antigamente não tinha. E esse irmão estava até fazendo igual, né? Porque recebia alimento e doava o que chegava até ele e ele dava o dízimo daquilo. Então tudo que chegar na sua mão, meu irmão, devolva, né? Dizime na casa do Senhor. Não porque Deus precisa dos dízimos e das ofertas, porque Deus é rico. Deus supre a necessidade da tua igreja. Mas é para você ser abençoado, mais abençoado do que você já é. Vamos ler aqui, irmãos, no tópico 2. O dízimo dos empresários. Vamos citar aqui os empresários. Então diz aqui, ó. Geralmente, não poucos profissionais liberais e empresários têm dificuldade de calcular o dízimo. Como eles não têm uma renda fixa, há muitas dúvidas quanto a essa entrega. Para isso, damos a seguinte orientação. O dízimo deve ser calculado com base na renda. O faturamento empresarial não é renda, né? A empresa faturou 500 mil reais, não é renda, pois incluem os custos da empresa e o lucro. A empresa tem custo, e ela vai ter o lucro dela, não é isso? O faturamento pertence à empresa e não ao empresário. Assim, o lucro é o excedente sobre o custo. Então, você tira o custo, tem um lucro que te sobra. Desse lucro, além do valor que lhe permite reinvestir nos negócios, o crente empresário deve tirar a sua renda. Ou, tecnicamente, ele diz aqui, denominado um prolabore. Então, eu tive um lucro de 50 mil, um exemplo. E qual que é o meu prolabore? Meu prolabore é 5 mil por mês para pagar as minhas despesas. E ele está dizendo aqui para você, sobre esses 5 mil, você dizimar na igreja do Senhor. Além do valor que lhe permite, aqui eu já li, ou tecnicamente prolabore. Ou seja, dessa renda ele deve tirar o sustento direto de sua família. Logo, o dízimo tem de ser calculado a partir dessa renda familiar. Aí ele vai dizer no 2 aqui, o controle da renda para calcular a sua renda. O controle da renda. Para calcular a sua renda, o empresário cristão deve anotar numa planilha, no computador ou mesmo no caderno, o quanto e a regularidade com que ele retira da empresa o valor para a sua manutenção, se diário, semanal, se quinzenal, se mensal e etc. Do valor retirado, simultaneamente pode separar o dízimo. É melhor fazer assim do que deixar para tirar tudo de uma vez. Outro ponto importante é que o empresário deve retirar também o dízimo de sua renda bruta, não é isso? Do que chega até ele, ele precisa retirar. E aqui eu vou dizer, eu quando na empresa eu compro os materiais, os produtos, ele é um custo. Então eu compro os materiais de um dinheiro que já está comigo, que já foi dizimado. Então esse recurso, eu compro o material, eu pago no material X valor, e eu vou vender esse material por outro X, 2X, vamos dizer assim. Então eu paguei 1.000, vendi por 2.000. Sobre esses 2.000 reais, tirando todas as despesas e custos, eu tenho um lucro. Só que eu não tiro pro labore. O que eu faço? Deste lucro, do que chega na minha mão, eu tiro 10% e dou na igreja. E devolvo para o Senhor Jesus. Eu não dou, eu devolvo. Porque dízimo é do Senhor, não é isso? Quando o anjo aparece lá para Gideão, Juízes capítulo 6, se eu não me engano, o anjo, Gideão faz um bolinho, um caldo ali, um cabrito, e o anjo toca com o cajado, consome com fogo e Gideão fica meio temoroso. E aí o anjo diz para ele, é como se dissesse, rapaz, vocês estão há tanto tempo aí escravos dos midianitas, aí escravos dos, né? E aí você quer, através de um bolinho, um caldinho, um cabritinho aí? Não. Aí o anjo diz assim, vai lá, toma o segundo melhor boi do teu pai. Deus sempre pede o melhor. Ele pediu o segundo melhor boi do pai dele. Por que o segundo melhor boi? Porque o primeiro já era de Deus. E Deus não pede o que é seu, não é isso? O que é dele é dele. Então ele não poderia pedir o primeiro, porque já era dele. Então ele pediu o segundo. Então existia um sacrifício da parte de Gideão para vencer aquela batalha, não é isso? E às vezes a gente quer vencer as batalhas sem sacrifício.
né? Sem um esforcinho a mais, não é isso? Precisa haver esse esforço a mais da nossa parte. Então você vai lá, do que chega na tua mão, você tira 10%, isso o dízimo, mas depois tem as ofertas. E as ofertas ela vai ser conforme as suas condições. Às vezes tem irmãos que têm condições melhores, irmãos que não têm uma condição muito boa. Então às vezes fala assim, o irmão deu R$2 de oferta. Mas às vezes os R$2 de oferta, perto de um irmão que tem uma condição muito boa, que dá 50, 100, esses R$2 é maior do que aqueles 50 ou 100. Porque às vezes ele ganha um salário, ele dá o dízimo, não é isso? E as ofertas dele são pequenas, R$2, R$5. E o irmão que ganha R$100.000, se você for ver em percentual, ele dizima, mas as ofertas dele é 10, 20, 50. Então, em percentual, é menor do que aqueles 2, 5 que o irmão dá. Então, o que nós passamos, irmãos, diante dessa situação, o versículo que eu quero deixar, Malaquias 3,6. Deus diz assim, porque eu, o Senhor, não mudo, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Nós só não somos consumidos porque Deus não muda, Ele nos ama e Ele quer nos levar para o céu. Que essa palavra fique no teu coração e que a partir de hoje nós passamos a ser dizimistas e ofertantes na casa do Senhor, mas por gratidão e não por necessidade. Deus abençoe a todos os irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém?